Pessoal, então, para nossa cobertura, eu fiz um estudo bem simples, tá? Aqui eu considerei o peso da própria estrutura, o peso das telhas e uma carga acidental, ou seja, quando vai alguém subir no telhado, até durante a instalação, quando a gente faz as pilhas de telha, enfim, eu fiz toda essa conta aqui. Para o peso próprio, eu peguei os valores de quilo por metro do aço, no caso, do metalon, 80 por 40 na 1,20, 20 e 20 na 0,9, 20 e 30 na 0,9 e viga U das tesouras a 75,40, 2 milímetros, e da 70,30 por 2. Então eu cheguei nesse peso, calculei o peso das telhas, 40 kg por metro quadrado, e calculei a carga acidental de 150 kg, certo? Esse cálculo eu não vou detalhar, pessoal. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Eu vou dar uma resumida. Eu cheguei na seguinte conclusão. Pessoal. Ali eu tenho 2 muros, certo? A parede da casa. Então aqui eu apoiei os caibros em cima da laje. Seis caibros. Na laje, em cima da laje. Ficou legal. Dali 2,5 metros, vem uma peça, uma tesoura. E mais uns 2,30 metros, vem outra. Porque tem o beiral, que dá 4,80 até os 5,70 é o beiral. Então, pessoal, eu cheguei um peso total aqui da estrutura de aproximadamente 1.200 kg. Só que você tem 1.200 kg, pessoal, em vários pontos de apoio. Então, vamos dividir, vamos imaginar que a laje atua como uma treliça. Vamos dividir em 3 partes essa carga. Três, 4. Então, aproximadamente 400 quilos. Para cada parte da estrutura. Cada reação, né? Da carga dos pesos aí. Então vamos para a nossa treliça, que é o interessante aqui. Que a laje a gente sabe que aguenta sossegado. A gente tem 400 kg dividido por 6. Entendeu? Então ficou legal, ficou bem distribuído. E aqui a gente tem, assim, sem considerar a inclinação do telhado. Porque a inclinação do telhado acaba trazendo peso, né? A força-peso, em vez de ela ser só na vertical, ela tem uma componente aqui. Teria que entrar em decomposição de força, né? Ele teria que entrar nessa análise aqui. Só que eu não vou entrar. Eu calculei, considerei aí tudo na vertical, mais simples, mais fácil. De modo até exagerado aqui, esse 1.200 kg.
mas achei legal. Então a gente tem 400, 400, 400. 2 pontos de apoio, pessoal. 200 kg. Cada ponta de treliça. Certo? Então, aí você pensa, ah, a treliça você vai apoiar onde? Lá na casa, tem uma coluna que dá nessa medida. Do outro lado não tem coluna. E essa treliça de trás, ela está em cima do muro. Ela vai ser colocada em cima do muro, não embutida. E essa treliça, ela vai ser embutida. Porém não tem coluna. Você fala, ah, mas o tijolo aguenta? Dando uma pesquisada rápida, eu vi que o tijolo, em média, aí, de 9 furos, sem romper, ele aguenta 350 kg. Certo? Considerando, no meu caso aqui, pessoal, 200 kg cada extremidade, já com carga acidental, tudo, né? Aguentaria sossegado. Porém, como essa peça ela está em cima do muro e não tem coluna aqui, eu resolvi adotar um pé direito parafusado no muro, certo? E esse pé direito é um perfil enrijecido. E essa parte aqui voltada para a parede, com um parafuso e bucha. Cinco parafusos, em cima e embaixo, para ficar uma coisa simétrica aí, para ter um reforço. Esse pé direito é uma viga-O enrijecida 75 por 40, 2 milímetros. Então ficou bem resistente, porque ela apoiou no concreto, no solo, está distribuindo a carga no muro e resolveu minha situação. Deu uma margem muito melhor do que só deixar apoiado no tijolo. Porém, aguentaria. Mas se tratando de obra, se tratando aí de serviço aí, vamos fazer uma margem maior, né? De segurança. Bom, então isso aqui é sobre as cargas. Então eu matei aqui minhas dúvidas. Agora tem o ripamento. No ripamento, pessoal, eu tenho alguns probleminhas para resolver. A gente tem as duas treliças. As treliças eu posicionei em cima delas os caibros. 6 caibros de 5,40 metros de comprimento. E de seção 80 por 40 na 1,2 milímetros. Não preciso nem falar que vai ficar extremamente reforçado isso. Poderia ser o 70-30, porém, volto a falar, além da estética, você tem que fazer a estrutura de um jeito que a pessoa vai andar em cima, vai dar uma manutenção e não tenha movimentação. Então, eu aconselho, pessoal, gastar um pouquinho mais no caibro, porque esse caibro está apoiado a cada 2,5 metros. Então, 2,5 metros para essa parede aqui, para essas dimensões, ficou bem resistente. Por isso que eu optei por ela. Então a gente tem esses caibros, tem essas ripas de 20-20 na 0,9, não precisa mais do que isso, pessoal, super resistente. E as vigas U da tesoura, 75-30 e 70-40, 75-40 e 70-30. Depois eu vou detalhar também a construção da tesoura. Mas vou voltar ao ripamento. Eu precisava
no comprimento de 5,40 m, uma peça 1 centímetro mais alta, porque não tem a última telha. Então, sem contar ela, 16 peças, 16 ripas. Então, como aqui tem exatos 1 metro, né, eu optei por cortar 16 pedaços de 3 metros. Então, pegou de ponta a ponta aqui, 16 peças. E 32 peças de 85. Que pegou 3 metros, 85 e 85. Total 4,70 metros. 15 de cada lado para embutir no muro, 5 metros de treliça. Então, dessa forma, eu consegui calcular quantas barras eu precisaria comprar, de forma bem precisa. Então, foram 16 peças de 3 metros, na 20-20-09. Isso aqui, 16 vezes 3, tal. Dá 8 barras de 6 metros. E aqui, 16 de um lado, 16 do outro, 32 peças de 85 centímetros. Mesma medida, 4 barras e meia, põe 5 barras, 8 e 5, 13. Resolvi essa situação aqui. Então, na hora de fazer o orçamento, eu fui lá na loja e falei, ó, pedi 13 peças 20-20 na 09 e uma peça do 30-20 na 09 de 6 metros, porque eles não vendem quantidade menor para ser a última peça, 1 centímetro maior do que as outras. Normalmente madeiramento, telhado, essas coisas para essa telha tem que ser maior, a última. Então com isso aqui eu resolvi também o ripamento, tá? Agora, pessoal, a gente vai falar rapidinho da montagem das treliças. Eu fiz um ensaio num software chamado F-Tool. É bem simples. Eu vou fazer um vídeo depois detalhando esse ensaio. O que eu fiz? Eu construí a treliça lá e coloquei as cargas aqui. E consegui ver no software a deformação da estrutura. E a deformação ali chegou a coisa de milímetros. Se eu não me engano, com toda essa carga, acho que 1 milímetro. Com todas essas configurações de medida, de material, de tipo de aço, de seção do perfil. Eu coloquei todos os dados característicos aqui da treliça e as cargas. E cheguei a uma deformação aceitável, e significando que resistiu aos esforços, para esses 1.200 quilos ali que eu calculei. Então, com base nisso, eu comecei a ver a quantidade de material. Então aqui, 5 metros vezes 2, lembrando que são 2 peças, 2 treliças. Então aqui a gente tem, em uma delas, 10 metros do 75-40, 2 milímetros. Essas peças na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 peças de 24 centímetros de altura, certo? Na 70-30 por 2 milímetros. E tem as diagonais. Se eu não me engano, pessoal, isso aqui é montante, isso aqui é banzo. Nomenclatura aí. Então eu calculei 46 centímetros vezes 10. Cada peça 46 centímetros. Na mesma medida, para dar um encaixe dessa dentro dessa. Com isso, eu consegui fazer o orçamento também. Então, pessoal, eu calculei 4 barras do 75-40, 2 milímetros. Aqui, 11 peças vezes 24 centímetros, das
vezes 2 treliças, 5,28 metros, que dá uma barra da 70-30, viga U, e também tem as peças de 46 centímetros, 10 peças, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 peças vezes 2 treliças dão 20 peças vezes 46 centímetros, dá uma barra e meia. Então, isso aqui é uma medida, que são os travamentos, que são a mesma barra, e aqui a barra maior. Então, 4 barras do 75-40 e 2 barras e meia, que no caso seriam 3, dá 70-30. Com isso, consegui calcular também o orçamento. Certo? Então, aqui eu já resolvi as ripas, a quantidade da treliça, os caibros. Os caibros, pessoal, é bem simples, são 6 peças de 5,40 metros. Então, não tenho o que calcular. Aí a gente calcula os parafusos. E no caso aqui são as pedaços de 3 metros. Então aqui, como é emenda, são 2 parafusos, certo? Para cada ripa. E aqui um parafuso só, de cada lado. Então, se você pegar, né, 2, 4, 5, 6 vezes 16, mais 6 parafusos da última. Então, com isso aqui, né, deixa eu fazer aqui rapidinho. 6 vezes 6, 36. Dá 96, né? Mais 6. 96 mais 100. Mais 6. 102 parafusos. E eu usei o parafuso autobrocante, Phillips, para fixar as ripas no caibro. E para fixar o caibro na treliça, também usei parafuso Phillips não, parafuso autobrocante, comprido, né? Deu acho que 12 centímetros de parafuso aqui, para fixar o caibro na treliça. Por quê, pessoal? Porque lá eu não poderia usar solda, para não danificar lá o piso da cliente. O Textone estava novo e foi feito fora de ordem, na verdade, né? E também acabou facilitando meu serviço. Então, pessoal, a gente já calculou aí de quantidade, né? A gente calculou as cargas, calculou treliça, ripa, caibro, parafuso. E é isso aí por enquanto. Na verdade, pessoal, tem as telhas. A telha é fácil, você pega a área, no meu caso 5,40 por 4,70, e multiplica pela quantidade de metro quadrado de telha, que no caso aqui é 15 telhas por metro quadrado. Eu comprei, para sobrar um pouco, pessoal, 450 telhas. Beleza? Então, com isso, finalizei a parte de orçamento. E claro que eu acrescentei tinta, thinner, os discos de corte, 1 kg de eletrodo, e toda essa parafernália, parafusos e buchas. E passei o orçamento para a cliente, ela aceitou o valor e eu comecei a execução, certo? O que falta detalhar aí, vou fazer outro vídeo depois, explicando como eu fiz o procedimento no F2, que é um software que o pessoal usa na engenharia civil, mecânica, tudo que fala de resistência de material, cálculo de estruturas. Dá para você trabalhar com madeira e metal e concreto aqui.
Dá para você dimensionar vigas, treliças, enfim, pórticos. Depois eu vou fazer um vídeo do meu método aqui, bem simples, pessoal. E espero que estejam gostando aí, beleza?